tarde. Nosso grupo é composto por eu, Alisson Fabrício e Davi Alejandro, e temos como tema da apresentação a halogenação e suas aplicações industriais. A halogenação pode se apresentar como uma substituição quando realmente um átomo de halogênio toma o lugar de algum outro átomo de hidrogênio ou composto orgânico por substituição ou adição. A halogenação refere-se àquelas onde um átomo de hidrogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, substitui um átomo de hidrogênio ou ainda reduz a insaturação de uma ligação entre carbonos, como demonstrado nas figuras ao lado. E falando um pouco do histórico dos halogênios, halogênio de origem grega significa formadores de sal, são átomos e substâncias que caracterizam por formar sal após suas reações como seus produtos. Todos os halogênios são não metais. A sua principal característica é a alta eletronegatividade e são encontrados na natureza como moléculas diatômicas. Curiosidades. Desde a década de 50 é obrigatória a iodação, que é um processo de halogenação que vamos ver nos próximos slides, de todo o sal destinado ao consumo humano. Nessa época, aproximadamente 20% da população apresentava distúrbio por deficiência de iodo, DDI. Isso ocorre porque o iodo é um micronutriente essencial ao nosso organismo. Ele é usado na tireoide para sintetizar os hormônios triiodotironina, T4, e a tiroxina, T3, responsáveis pelo crescimento físico e neurológico e pela manutenção do fluxo normal de energia, sendo muito importantes para o funcionamento de vários órgãos vitais. Nesse slide aqui é possível observar o resultado que a doença, causa, a deficiência de iodo, que causa esse distúrbio na tireoide, causando uma hipertrofia da glândula da tireoide, deixando a pessoa nesse estado aqui. Isso foi uma curiosidade que a gente achou na internet bem interessante e resolveu abordar no nosso trabalho, porque se trata da iodação, que é um processo também de halogenação. E agora vamos falar um pouco sobre as reações de halogenação, mas antes disso vamos recapitular alguns conceitos lá da orgânica 1, orgânica 2, onde que o flúor é o elemento que apresenta maiores dificuldades nas aplicações industriais devido à sua alta reatividade. A reação com o iodo são as que tendem a ter menores rendimentos. Derivados clorados são os que mais possuem aplicações industriais devido ao seu baixo custo. E os derivados bromados possuem vantagens só em alguns casos. Os átomos de bromo são facilmente substituídos tanto na área farmacêutica e corantes. Esses derivados são bastante utilizados. Halogenação por adição. O que significa isso? É quando moléculas orgânicas que possuem pelo menos uma ligação insaturada, ou seja, uma ligação dupla ou tripla, participam de reações de adição quando em contato com halogênios. Halogênios sob sua forma molecular ou como aletos de hidrogênio. Como pode ser visto, dois produtos diferentes, ou seja, isômeros, podem ser obtidos nessa reação de halogenação por substituição. Entretanto, pode-se inferir que a segunda forma, ou seja, a de baixo, é a mais abundante, pois é obtida experimentalmente que há um aumento da tendência do hidrogênio ser substituído quando há um aumento do número de ligações saturadas em um átomo de carbono. Assim, um hidrogênio ligado a um carbono terciário tem maior possibilidade de ser substituído por um halogênio em relação ao hidrogênio de carbono secundário ou primário da mesma molécula. Como eu havia falado, a regra de Markovnikov, ela nos diz que nas reações de adição, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da insaturação, conforme o exemplo abaixo.
Bom, trazendo um pouco dos processos industriais de halogenação, a gente resume que é difícil ordenar os processos porque eles são diversos e nessa apresentação a gente estabeleceu uma classificação baseada nos agentes empregados. A gente vai tratar de 4 tipos de halogenação, que é a cloração, a bromação, a iodação e a fluoração. A iodação, que por sinal é o tema da nossa curiosidade, que foi abordado no começo do trabalho. O primeiro processo industrial que vamos tratar é a cloração. Como o próprio nome sugere, a cloração é feita através do cloro e a primeira aplicação que a gente vai discutir aqui é com o gás cloro, o Cl2. Nessa reação aqui, onde o eteno reage com o gás, com um catalisador de cloreto de ferro 3, o papel do cloreto de ferro 3 é deslocar a densidade eletrônica da molécula, do átomo de gás cloro. Quando ele desloca essa densidade eletrônica do átomo, da molécula, ele cria uma deficiência positiva, onde essa ligação dupla aqui, que está com muitos elétrons, consegue atacar o cloro e acontecer a reação de halogenação, como a gente pode ver aqui no produto. Outro exemplo é a decomposição do metano através do gás cloro a uma temperatura de 500 graus Celsius, resultando nesses dois produtos aqui. Outra aplicação também que é bastante estudada é a adição nucleofílica a compostos aromáticos. Como nós podemos ver aqui, a gente tem um composto aqui aromático, o benzeno, onde será adicionado o gás cloro. Novamente, o cloreto de ferro 3 com o papel de deformar a densidade eletrônica do cloro, criando uma deficiência para que o anel, a ligação dupla do anel aromático consiga fazer esse ataque, originando esse produto aqui. E também, tratando de adições nucleofílicas aromáticas, a gente pode tratar com reações ortoparadirigentes, como esse exemplo aqui. Como o anel aromático, nesse caso, tem um grupo metil aqui, esse grupo metil, com suas propriedades, consegue ativar esse anel, pois ele é um bom doador de elétrons, fazendo com que esse anel esteja disponível apenas nas posições orto, que é essa daqui, e para dirigentes, para atacar o gás cloro, resultando esses dois produtos aqui. Um produto onde o cloro vai na posição orto e um produto onde o cloro vai na posição para dirigente. Outro processo ainda da cloração é utilizando o ácido clorídrico, como Alisson falou. Aqui está a reação, onde é catalisada por cloreto de zinco, formando esse produto final aqui. Outro exemplo aqui também. E a questão da substituição no anel aromático também, como vocês podem ver aqui no exemplo, resultando esse produto final aqui. Outra aplicação também é com cloreto de tionila, SOCl2. Estão aqui os exemplos. Ainda sobre cloração, mais uma aplicação é usando o fosfogênio, que é essa molécula aqui, reagindo com a carbonila, formando esse produto. E também os cloretos de fósforo, PCl3 e PCl5. Eles reagem com ácidos carboxílicos, como está nesse exemplo aqui, formando esse produto. Outro processo industrial bastante aplicado é a bromação. Derivados orgânicos bromados, de uma maneira geral, são menos estáveis, como já citado, e mais reativos que os correspondentes derivados clorados, em razão das propriedades físicas, químicas e biológicas próprias. Diversos compostos comerciais derivados orgânicos de bromo são importantes em vários segmentos industriais. Isso se dá porque o bromo, a bromação é um processo industrial bastante barato para se trabalhar
o custo-benefício dela é bastante eficaz e por isso essa aplicação se torna de maneira mais fácil, porque a indústria ela sempre vai procurar aplicações e inovações tecnológicas que o custo-benefício seja mais alto. Elas nunca vão procurar processos, por exemplo, a floração, que são difíceis de ser executados. Aplicações da bromação, né, herbicidas, pesticidas, germicidas, intermediários químicos também na indústria farmacêutica, empregado bastante em estudos de química orgânica e corantes orgânicos também. Em diversos processos, a bromação pode ser realizada em condições similares à empregada na preparação de derivados clorados, ou seja, a bromação, o mecanismo de reação dela é parecido, é similar com a da cloração. Como vocês podem ver aqui, é um eteno reagindo com o BR2, formando esse produto aqui, certo? Então, o mecanismo de reação são parecidos, mudando apenas os catalisadores. Ainda sobre os processos industriais, vamos falar um pouco sobre a iodação, que é o tema da nossa curiosidade, que abordamos no começo da apresentação. A iodação é um método, os métodos de iodação diferem dos métodos aplicados nos processos de cloração e bromação. A ligação de carbono e iodo é relativamente fraca e a substituição de hidrogênio por iodo só é possível em alguns casos. Estas reações possuem caráter reversível. Aqui está o exemplo, um ácido carboxílico reagindo com o iodo, né, no meio reacional de ácido nítrico, HNO3, formando esse produto aqui e iodeto de hidrogênio. Aqui está um exemplo aplicando com uma adição num anel aromático, formando esse produto aqui com o iodo em qualquer posição, já que o aromático não tem um grupo aqui ativador ou desativador. E aqui estão os rendimentos da reação, 78% e 86%. E o último processo industrial que nós vamos abordar, que com certeza é o mais complicado de ser aplicado devido ao flúor ser um elemento da tabela periódica, um átomo muito difícil de trabalhar devido à sua reatividade. O flúor atua diretamente sobre hidrocarbonetos para produzir compostos fluorados. Entre os halogênios, o flúor é o elemento que apresenta as maiores dificuldades nas aplicações industriais, como a gente já citou diversas vezes. As ligações que mantêm unidos os átomos de flúor são mais fortes entre os halogênios. Uma vez iniciando uma reação, os átomos de flúor combinam-se rapidamente e melhor ainda com o hidrogênio e o composto orgânico presente. As novas ligações criadas são fortes e o calor liberado nessas reações é violento e constitui o risco de explosão. Está aí o perigo de trabalhar com reações envolvendo flúor, né? É uma reação muito violenta e de muito risco e exige muito cuidado ao trabalhar, os equipamentos necessários também, o que deixa o processo ainda mais caro. É possível obter compostos fluorados através da reação do gás flúor com compostos orgânicos em fase vapor e utilizando um grande volume de gás inerte N2. Está aqui o exemplo da reação, flúor reagindo com uma molécula de metano com o gás inerte, né, N2, gerando esse produto aqui, o ácido. Também são obtidos compostos fluorados a partir de compostos policlorados. O flúor desloca o cloro progressivamente. Por exemplo, a reação do flúor com hexaclorobenzeno, produzido o tricloro trifluorbenzeno e o tetracloro difluorbenzeno. Vamos estar aqui num exemplo. Tricloro, com 3 átomos de cloro, e o tetracloro aqui, com os 4 átomos de cloro ligados a um anel aromático. E por fim, gostaria de agradecer a oportunidade de estar cursando essa disciplina com a professora Andrea. E nossa apresentação foi isso. Muito obrigado.